Vinheta. Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje dando continuidade à entrevista anterior com o Dr. Mário Luiz Nogaroli, que é um dos mais reconhecidos médicos homeopatas do Paraná, com quase 30 anos de clínica aí, e que nos está dando uma entrevista, desde a semana passada já está dando uma entrevista maravilhosa para a gente, esclarecendo sobre essa importante medicina que é a homeopatia. Tudo bem com o senhor, doutor Luiz? Tudo bem, boa tarde, obrigado pelo convite, pela reedição do convite. É muito bom falar sobre homeopatia. Sem dúvida, nós estamos aprendendo bastante. Queria continuar a entrevista, doutor Mário, sobre a questão da chegada da homeopatia no Brasil. Como é que é essa história? Quando é que ela chega? Como é que se dá a sua introdução no nosso país? Certo. Bom, a homeopatia foi sistematizada por um médico alemão, Samuel Hahnemann, como já comentamos anteriormente, isto já no final do século XVIII. E a homeopatia chega ao Brasil no Primeiro Império, já. Antes de 1840 já existiam médicos estrangeiros, suíços, praticando homeopatia no Brasil. A homeopatia já era comentada, então, já por ocasião do Primeiro Império, comentada, criticada, questionada dentro da Academia Imperial de Medicina. E o nascedor da homeopatia no Brasil é considerado o ano de 1840, quando um médico homeopata francês, Benoît Mur, ou aportuguesado Bento Muri, ele vem ao Brasil com cerca de 100 famílias francesas para instalar um projeto de economia socialista no Brasil, inspirado por ideias socialistas, como estava ocorrendo em voga na França naquele momento. Também por ser médico homeopata, ele começa a divulgar e a praticar a homeopatia no Brasil, no Rio de Janeiro. Interessante que aqui na Foz, na região de Garuva, Santa Catarina, esse médico cria um instituto homeopático do Saí, aqui em Garuva, próximo a nós, isso em 1842. Ele volta ao Rio de Janeiro, onde ele funda um instituto de homeopatia brasileiro, uma escola de homeopatia, isso tudo contando com as graças da família imperial e do imperador, que eram aficionados da homeopatia. Ah, é? Olha só, sim. Que interessante. A homeopatia contou com o apoio de muitos líderes ao longo da República, Rui Barbosa, figuras mais recentemente, Monteiro Lobato, grandes intelectuais, outros também eram adeptos da homeopatia. A homeopatia foi muito praticada pelo esforço desses médicos, a maioria estrangeiros que vinham ao Brasil, que divulgavam, que praticavam homeopatia, que fundaram farmácias homeopáticas. E interessante que a homeopatia foi muito praticada a partir, então, de meados do século XIX, também por pessoas leigas. Por não haver assistência médica sistemática no interior do Brasil, muitas pessoas, ao lerem manuais de homeopatia, fundavam uma botica homeopática e começavam a prescrever medicamentos homeopáticos. Certo. Essa prática vem ocorrendo até recentemente no interior do Brasil. A homeopatia no Brasil teve uma fase, então, de muita expansão até o começo do século XX, e a partir, principalmente no período próximo à Primeira Grande Guerra Mundial, ela entra em declínio tanto no Brasil quanto nos outros países. Certo. Isso se deve a uma busca por especialização na área médica, a tecnologização da profissão médica e o interesse da indústria farmacêutica, que estava se consolidando e estava firmemente boicotando qualquer tentativa
de utilizar medicamentos que não se inscrevessem dentro do processo industrial de produção. O que é lamentável, né? Sim. Mas a gente vai falar depois na sequência, Dr. Mário, sobre parece um renascimento da homeopatia mundialmente e também no Brasil. Mas eu quero deixar mais para o finalzinho do programa. Certo. Com relação à chegada dela no Brasil, seriam mais ou menos essas as linhas assim que o senhor colocou. Sim. Imagino que tem outros nomes assim maiores da homeopatia brasileira, né? Que talvez se o senhor lembrar pode citar. Bom, um grande médico homeopata que foi político, que foi deputado federal no Rio de Janeiro, Bezerra de Menezes, é uma grande figura, foi um grande humanista, foi um grande propagandista do espiritualismo, do espiritismo kardecista no Brasil, foi um político atuante, um médico homeopata muito atuante. Interessante. Então, é interessante que muitos médicos homeopatas têm uma vertente espiritualista no seu modo de compreender a vida. São muitas figuras de médicos homeopatas no Brasil também tiveram um grande papel no sentido de divulgar propostas socialistas, não o socialismo do revolucionário, do Marx e Engels, mas o socialismo ou utópico ou ideias socialistas. Fourier, aquele pessoal mais Fourier, exato. Que interessante. Então, tanto que no Império, as pessoas pobres e os escravos eram principalmente tratados por médicos homeopatas. Olha só que informação. Eram os que mais se dispunham a atender essas pessoas. Olha, isso é fantástico. A gente percebe que é uma coisa que se mantém dentro da egrégora homeopática, essa fraternalidade até hoje. Sim. Isso é bem flagrante. Doutor Mário, vamos falar um pouquinho já que o senhor falou da especialização, né, da medicina, da tecnologização da medicina, existe uma máxima homeopática aí que não existem doenças, existem doentes. Como é que nós podemos interpretar isso? Essa máxima, ela não é exclusiva da homeopatia, mas é apregoada muito pelos médicos homeopatas. A medicina sempre teve, digamos, vamos considerar duas vertentes, uma organicista e uma vitalista. A corrente vitalista julga que a nossa saúde depende da maneira como nós interagirmos com o universo, com os alimentos, como nós regramos os nossos hábitos de vida, como nós conduzimos os nossos sentimentos. Então, essa forma de ver o ser humano entende que ele sofre várias influências do meio ambiente, da sua alimentação, das relações, dos estresses psíquicos que ele vive, e que então ele adoece como um ser único, indivisível, como uma personalidade única nesse mundo. Ele vai adoecer ao seu modo. Então, a máxima de que não existem doenças, existem doentes, é porque cada qual vai responder aos estresses de uma maneira muito pessoal. Então, por exemplo, se a pessoa tem, digamos que um distúrbio, uma afecção pontual num órgão, não significa que apenas aquele órgão está enfermo? Seria mais ou menos isso? Exatamente. Quando se diz, então, não existem doenças, existem doentes, é porque se considera que existem várias etapas para se chegar à consubstanciação de uma doença. Então, vários fatores psíquicos, ambientais, contaminantes, então, de várias naturezas podem ajudar a provocar, em última instância, uma doença. Mas a doença se instalou naquele ser porque ele tinha suscetibilidades, fragilidades determinadas que poderiam não ocorrer com outra pessoa. Então, assim, existem doentes. O doente é suscetível a uma doença. Podemos nos contaminar facilmente com uma doença infecciosa, por exemplo, ou podemos ter uma resistência pétrea onde as doenças não nos afligem, por causa da nossa constituição, por causa da nossa vitalidade. Uma coisa que sempre me chamou a atenção é que as consultas homeopáticas, elas têm um tempo mais dilatado do que as consultas alopáticas. O senhor poderia falar sobre essa questão da consulta homeopática? O que o médico homeopata precisa saber do doente, essa anamnese que ele faz, né? Muitas vezes entrando em detalhes da vida pessoal para ele ter dados para o diagnóstico.
Sim, talvez a consulta se prolongue mais dentro da homeopatia, porque o médico homeopata ele precisa fazer um diagnóstico nosológico ou clínico da doença, entre aspas, né? E daí ele precisa avaliar que pessoa está doente à frente dele. Então ele tem que avaliar as sensibilidades da pessoa, as suscetibilidades dela a clima, a frio, aos estresses emocionais e ambientais. Então, esta anamnese torna a consulta, então, mais prolongada e mais refinada, mais prolongada em relação, talvez, a uma consulta padronizada. Certo. E o medicamento é bem individualizado, né? Não é assim, o mesmo medicamento para várias... Cada paciente, mesmo que 2 pacientes tenham, digamos que aparentemente o mesmo distúrbio, pode gerar 2 medicamentos diferentes? Exato. Já que nós somos seres diferentes, entre os bilhões de seres na Terra, não vai existir 2 Jamil, jamais. Então, como cada ser é muito peculiar nas suas reações, nas suas sensibilidades, o medicamento homeopático ele tem que se adequar aproximadamente às características físico-emocionais, psíquicas daquela pessoa. Por isso que nós precisamos individualizar o tratamento. Então, o medicamento vai ter que ser preconizado, vai ter que ser prescrito de acordo com as características daquela pessoa. Quer dizer, é uma leitura integral da pessoa que está ali, né? Sim, podemos ter pessoas com faringites ou gripes, mas como a personalidade, o temperamento é diferente, os medicamentos serão individualizados para cada uma delas. Interessante. Que doenças são passíveis de serem tratadas, então, pela homeopatia, Dr. Mário? Bom, podemos dizer que todo o adoecimento humano é passível de tratamento pela homeopatia. Não vamos pretender, aliás, nenhuma forma de tratamento médico pode curar ou dar pleno restabelecimento à saúde das pessoas. Com a homeopatia, mesma coisa. Não vamos apregoar que ela cura todas as doenças, que ela restabelece integralmente a saúde das pessoas, porque o restabelecimento é um processo que depende de vários fatores. Mas qualquer doença pode ser tratada ou atenuada com o uso de homeopatia. Podendo ser feito isso concomitantemente com alopatia, com a psicoterapia, com medicinas físicas. Isso inclusive eu tinha até anotado mais para frente para lhe perguntar. Então ela não vem necessariamente ser substitutiva às outras terapias, ela pode andar junto? Pode. A tentativa de substituir ou de criar medicinas hegemônicas e com uma única proposta para tratar aquela pessoa não é bem sucedida em nenhum campo do atendimento em saúde. A homeopatia é uma medicina que ela é integrativa a todas as outras formas de medicina ou de cuidados com a saúde. Ela não é incompatível com o uso de outros medicamentos chamados alopáticos, ela não é incompatível com o uso concomitante de psicoterapia, de medicinas físicas, de fisioterapia e outras. Por outro lado, a gente tem já estatisticamente, parece, né, eu estava pesquisando casos de reversibilidade total de doença só com a homeopatia, né, sem a pessoa precisar recorrer. Isso estatisticamente está aprovado já. Como o princípio da homeopatia é de que você pode estimular a imunidade ou o equilíbrio psicossomático do ser humano com os medicamentos homeopáticos, então é possível obter este equilíbrio a um nível tão elevado onde você obtém cura. Isto é corrente na prática médica, você realmente conseguir cura de processos crônicos de longos anos e nem sempre isso é possível, é desejável, mas não é possível, mas ocorre sim. Interessante. Uma coisa também que é muito confundida, a homeopatia com a fitoterapia, com o herbalismo e também com os remédios florais. Poderia esclarecer as diferenças, as semelhanças entre essas formas? Hein? Certo. Como a homeopatia utiliza fundamentalmente medicamentos dinamizados,
Então, é uma característica básica da homeopatia a utilização de medicamentos dinamizados que sofreram o processo de preparo homeopático. Então, são medicamentos necessariamente diluídos e que sofreram um processo de agitação mecânica. Os medicamentos florais, a fitoterapia e outras medicinas herbóreas, elas não usam medicamentos dinamizados, como a homeopatia. Mas é comum que florais, que fitoterápicos, outros medicamentos arbóreos, aromaterapia, sejam feitos a partir das mesmas substâncias, só que não sofreram o processo de preparo homeopático. Inclusive, no programa passado, o senhor contou, né, a forma como Hahnemann descobriu a questão da dinamização, que é muito interessante, e que a dinamização na homeopatia, ela parece que potencializa o efeito do remédio, e daí o médico prescrever várias dinamizações, dependendo do caso que ele está. Sim. O Hahnemann, quando começou a diluir os medicamentos, ele não estava imbuído de uma ideia de altas diluições. Ele apenas estava preocupado em minimizar os efeitos colaterais dos medicamentos, que à época dele, arsenicais, mercuriais e outras substâncias, tinham um nível tóxico extremamente próximo do nível terapêutico. Então ele foi diluindo para esses medicamentos para eliminar o fator tóxico. Só que ele observou que, continuando a diluição, diminuindo então o efeito de massa da medicação, persistiam alguns efeitos medicamentosos úteis, interessantes para a prática homeopática, e então foi por isso que ele seguiu o processo de diluir cada vez mais as medicações e observando que persistia o efeito homeopático. Provavelmente a ideia básica de Hahnemann, e que vem até hoje, é de que com a diluição e agitação mecânica, você libera uma energia das moléculas que compõem o medicamento homeopático. Então, por exemplo, quando o remédio homeopático, que inclusive são medicamentos muito baratos, né, se comparados aos medicamentos alopáticos, quando o senhor, por exemplo, receita ali C10 ou C100 ou C1000, é a dinamização que está sendo pedido ali? Aquelas siglas alfanuméricas que acompanham os remédios homeopáticos indicam a dinamização ou diluição do remédio homeopático. Quanto maior o número, maior foi a diluição. Ah, que interessante. Existe uma homeopatia veterinária? Existe. A homeopatia ela é praticada oficialmente no Brasil por médicos, odontólogos, veterinários. Existe medicina homeopática veterinária e os efeitos são surpreendentes e o testemunho é sempre dos donos dos pequenos animaizinhos domésticos que são tratados por medicamentos homeopáticos. Interessante. Já ouvi falar, o senhor vai nos esclarecer aqui, que parece que até as plantas respondem à homeopatia, ou isso é ficção? Existem inúmeras experiências no mundo todo de melhorar o desempenho, o desenvolvimento das plantas com homeopatia, até no sentido de melhorar a performance de produção agrícola com remédios homeopáticos. Ah, já existem experiências nesse sentido? Existem. Não são aceitas, não são disseminadas, mas existem. Interessante. Inclusive, falando nos florais que o senhor citou, aí, me parece que o Bach, né, que deu início aos florais, ele era homeopata, né? Então ele tinha essa base vitalícia, ou não? O Edward Bach, um médico escocês, ele tinha formação homeopática, ele praticou homeopatia na Escócia e ele se propôs a desenvolver a utilização de medicina floral para tornar mais abrangente, mais disseminada, uma forma de tratamento de baixo custo para a população. Era um médico muito comprometido com a sociedade do seu tempo, preocupado em dar uma possibilidade de até medicação. Na medida que as pessoas soubessem os efeitos dos remédios florais, poderiam fazer uso. Esse é o que ele preconiza, inclusive. Perfeito.
Me diga uma coisa, doutor Mário, a questão da homeopatia hoje, nós falamos, né, o senhor falou que na Primeira ou na Segunda Guerra ela teve um decréscimo, né, no mundo todo, mas nós percebemos um renascimento também no mundo todo. Como é que está? Ela está em ascensão no mundo, a homeopatia? A homeopatia entra num declínio grande entre as duas grandes guerras e ela começa a ressurgir, o seu interesse começa a aumentar depois da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, no Brasil, tivemos um congresso homeopático em 1926 e em 1952, se não me engano, houve o segundo congresso médico homeopático. A década de 50, então a década depois da Segunda Grande Guerra, marca uma retomada do interesse e da prática da homeopatia em todo o mundo, oriental e ocidental. Então, a Índia é um dos países do Oriente que dispõe do maior número de escolas médicas formadoras de homeopatas. São 120 escolas médicas, a maior parte ligadas a universidades, formando médicos homeopatas. E é importante dizer também, a homeopatia ela foi reconhecida, pelo menos no Brasil, né, pelo Conselho de Medicina. Hoje ela é uma especialidade médica, como é que ela se coloca? Em 1979, ela foi reconhecida pela Associação Médica Brasileira como especialidade médica. Em 1980 foi fundada a Associação Médica Homeopática Brasileira. E em 1988 a homeopatia foi incluída como uma das especialidades que compõem o Conselho Federal de Medicina. Então hoje ela está inserida, vamos dizer assim, está reconhecida, né? Está reconhecida. O reconhecimento da homeopatia no Brasil é muito forte. Nos outros países, esse reconhecimento pode ser parcial. Então, por exemplo, em toda a Europa se pratica a homeopatia. Possivelmente 20% a 25% dos cidadãos europeus usam medicamentos homeopáticos. Em alguns países a homeopatia da Europa, a homeopatia é considerada especialidade médica, só pode ser praticada oficialmente por médicos. Em outros países ela pode ser praticada por outros profissionais, como psicólogos. E em alguns outros países, principalmente os países Holanda e os países nórdicos, ela pode ser praticada, mas sem ser considerada uma especialidade médica. Então, a aceitação da homeopatia ela não é uniforme em todo o mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, cada estado rege a habilitação dessa prática homeopática. Em alguns estados ela é proscrita, em outros estados ela é aceita, mas não reconhecida como especialidade. Uma coisa que eu não lhe perguntei, e é importante também, o Dr. Mário aqui é muito famoso também pela homeopatia pediátrica, né? Então o senhor atende muito crianças. Como é que é a questão da homeopatia no tratamento pediátrico? Que parece que é feito com muito sucesso, inclusive. A homeopatia se adequa muito bem ao tratamento de crianças. A dificuldade será de entender o comportamento da criança, esse perfil psíquico da criança, para chegar a um medicamento homeopático. Então o médico vai precisar muito da informação dos pais, de como é caráter, temperamento, as sensibilidades, os temores da criança, enfim, as coisas que compõem as características da sua personalidade. Então, se houver essa felicidade de haver uma boa informação e o médico fazer uma boa análise do caso, o pacientinho pediátrico vai ser beneficiado disto, com um medicamento que vai melhorar a sua condição de saúde. Perfeito, a gente já no finalzinho do programa, doutor Mário, como é que o senhor vê, agora para encerrar, o futuro da homeopatia no Brasil? Como é que podemos considerar? A homeopatia e outras medicinas que eram até algum tempo atrás marginais à medicina hegemônica, essa medicina baseada no uso de medicamento, de tecnologias cada vez mais sofisticadas, ela está tendo uma aceitação progressiva em todo o mundo, no Brasil e em todo o mundo. Eu acredito que haverá cada vez mais compreensão
sobre a atuação dos remédios homeopáticos, sobre os princípios da homeopatia para estender a utilização dela. Esse é um processo que está francamente ocorrendo no Brasil. De cada 3 pessoas adultas, uma provavelmente já fez uso de algum medicamento homeopático. Que maravilha. Olha, doutor Mário, eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade em vir ao programa Presença e Harmonia, né, nos ter dado essa aula, né, esse esclarecimento sobre a homeopatia, e as portas estão abertas para o senhor voltar quando o senhor quiser. Eu agradeço, com prazer, e me disponho a voltar e conversar sobre os temas que são sempre apaixonantes com a homeopatia. Com certeza. Inclusive, eu sei que muitos Rosa Cruzes são seus pacientes, né? Então, a gente tem aí um trânsito muito bom com o senhor sempre nos atende. Muito obrigado. Certo, obrigado, boa tarde. E a todos vocês, não esqueçam do nosso e-mail, presençaeharmonia@amorc.org.br. Continue nos escrevendo, nos mandando suas sugestões de pauta, que são muito importantes e nos ajudam a construir um programa cada vez mais indicado ao que vocês esperam da gente. E agora você fica com a dica cultural com a Soror Vivian Tedardi. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Dicas culturais com Vivian Tedardi. Olá! Nossa dica de hoje é o livro Como Evitar o Envenenamento Mental, de Harvey Spencer Lewis. Todos somos, em potencial, vítimas do envenenamento mental. Compreender a sua natureza constitui a forma eficaz de combatê-lo. Esta obra ajuda-nos a refletir sobre como podemos nos defender do envenenamento mental. Com exemplos históricos e linguagem simples, o Dr. Harvey Spencer Lewis projeta luz sobre o assunto. Agradecemos a sua participação no programa Presença e Harmonia e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!